Enquanto você adora, tá libertando. Não fique preso ao seu momento de fracasso. Em uma canção que Deus está adorando. Enquanto você adora, Deus está curando. Enquanto você adora, tá libertando. Este choro teve início, meio e terá final. Não se preocupe, deixe para viver o sobrenatural. Ei, vai adorando que tem livramento. Vai adorando, Deus está te vendo. Vai adorando, tem providência de Deus chegando só pra quem não para de adorar o Rei. Vai adorando que tem livramento. Vai adorando, Deus está te vendo. Vai adorando, tem providência de Deus chegando só pra quem não para de adorar o Rei. Vai adorando, vai adorando, vai adorando. Vai adorando, vai adorando, vai adorando. Vai adorando o nome do Senhor, porque Ele te fará viver o sobrenatural. Ó glória! Glória a Deus, amém. Vai adorando, irmãos. Fica de pé agora, em nome de Jesus. O diácono Enilson vai trazer a palavra de Deus. Fica de pé, vamos orar pela vida dele. Em nome de Jesus, que Deus venha usá-lo. Em nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e amado e querido Pai, nesta noite, Deus, nós apresentamos, Senhor, a vida do teu filho, Pai. Ele que tem a responsabilidade de trazer a tua palavra nesta noite, Pai. Usa ele, meu Deus, no dom da palavra, no dom de profecia, como tu queres, Pai. Meu Deus, queremos ouvir a tua voz, Senhor. Meu Deus, pela boca do teu filho, fala conosco poderosamente, Pai. Nós entregamos a vida dele nas tuas mãos, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. E a igreja diga amém. E vamos receber o nome de Deus dando uma salva de palmas bem forte para o Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Jesus. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Aleluias. Estamos alegres. Aleluias. E o segredo é adorar. Aleluia. Jó, em meio à luta, lançou-se em terra e adorou. Daniel recebeu o decreto, sobre o decreto, e fez o que? Adorou. Aleluia. Então o segredo é adorar o Senhor. Aleluia. E Ele dará vitória. Eu creio. Gênesis capítulo 37, livro, aleluia, da criação, primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 37. Vamos ler do 1 ao 13. Aleluia. Capítulo 37 de Gênesis. Aleluia, Jesus. Aleluia. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Aleluia. Falei sexta-feira ao pastor que não pude vir porque estava enfermo. Trabalho com química e hoje também eu estava enfermo, mas foi me dada a responsabilidade de ministrar a palavra do Senhor e eu, em nome de Jesus, repreendi a enfermidade. Estou aqui para cumprir o ídolo do Senhor, aleluias, porque Jesus levou sobre ele todas as enfermidades. E eu vou fazer um exame para comprovar, mas tudo indica que eu estou com fígado doente, então gordura no fígado. Então isso tem me impedido muito, tanto de vir à igreja como trabalhar, porque quando dá, o corpo fica emorecido, eu fico suando frio, a vedança de vômito, mas creio que o Senhor pode, aleluia, colocar suas mãos na ferida e repreendê-la, assim como foi louvado aqui, né?
Livro do Gênesis, capítulo 37, verso 1 ao 13. Diz assim a palavra do Senhor: E Jacó habitou na terra da peregrinação de seu pai, na terra de Canaã. Estas são a geração de Jacó, sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. E estava este jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. E fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podia falar com ele pacificamente. Sonhou também José um sonho que contou a seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. E disse-lhe: Ouve, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu moio se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos moios o rodeavam e se inclinavam ao meu moio. Então lhe disse a seus irmãos: Tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terá domínio sobre nós? Por isso tanto mais aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho, e o contou a seus irmãos, e disse: Eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse-lhe: Que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos eu, tua mãe e teus irmãos, inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. E seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai, junto de Siquém. Disse, pois, Israel a José: Não apacente os teus irmãos juntos de Siquém. Vem, enviar-te-ei. E ele lhe disse, aqui eu quero que toda a igreja diga. E ele lhe disse: Eis-me aqui. Amém? Glória a Deus. Podem sentar, glorificando ao Senhor e adorando. Aleluias. Eis-me aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Foi dito aqui nessa noite, aleluias, que aqueles que se destacam, aleluias, são, glorificado seja Deus, aborrecidos. Porque louvado seja o nome do Senhor, desde o início o Senhor falou que nos chamou antes mesmo que o mundo fosse formado, antes da eternidade. Aleluias, porque Deus, Ele nos chamou, nos escolheu e nos predestinou. Aleluias, não é por nossa vontade, aleluias, pela vontade do homem, aleluias, de estar na casa do Senhor, porque a palavra de Deus diz: ninguém vem a mim se o Pai não chamar. Aleluia. Então Deus tem que chamar o homem para que o homem venha até a presença dele, porque o homem está caído e necessita de arrependimento e de salvação, e de que, aleluia, Deus o chame, porque muitos dizem que em seu coração, aleluia, muitos desejam que Deus não existisse. Por quê? Porque eles querem seguir o seu rumo, fazer aquilo que lhe apraz, que lhe agrada, e não querem seguir mandamentos ou regras ou doutrinas que Deus deixou para nós seguirmos, para que pudéssemos ter uma vida irrepreensível e direcionada por Ele, porque Ele nos criou para sermos criatura sua e não para fazer os nossos próprios desígnios, nossas próprias vontades, mas sim Ele fez para louvarmos a Ele, para adorarmos a Ele e para dizer que Ele é bom. Aleluia. E a sua misericórdia dura para sempre. Então essa palavra é a que Deus mais gosta de ouvir, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Certa vez o jovem falou: bom mestre, a Jesus disse: por que me chama bom? Bom só há um, que é Deus. Aleluia. Só
Deus é bom. E chamado, aleluias, cada um de nós que estamos aqui, temos o chamado do Senhor, uns para louvar, outros para ministrar, outros para orar. Aleluia. Talvez Deus não se pregar, não se louvar, mas você ora, você está fazendo a obra de Deus. Aleluia. Porque a oração é intercessora. Quando você ora intercedendo por alguém, Deus, Ele se agrada. Aleluia. Porque em Daniel capítulo 9, a palavra de Deus diz que Daniel, ele pôs-se a buscar o Senhor e ele falou, aleluia, da transgressões, da iniquidade do povo de Israel, e ele foi intercedendo, pedindo perdão, ele foi se humilhando a Deus pelo pecado do povo de Israel, e ele se incluía no meio, aleluia, ainda que ele estivesse reto diante do Senhor, mas ele se incluía no meio e pedia perdão ao Senhor pelo pecado do seu povo e pelas transgressões, por eles quebrar os mandamentos e as leis do Senhor. E Deus se agradou da oração de Daniel, porque ele intercedia pelo povo. E qual foi a resposta? O anjo Gabriel desceu até Daniel e disse: homem muito amado, aleluia, desde o princípio, o primeiro dia que tu puseste a orar, a buscar ao Senhor, tua oração é ouvida nos céus. Aleluia, que maravilha, louvado seja Deus. E também aqui foi dito, aleluia, que o maior troféu é o nome está escrito no livro da vida. Aleluia. E lá em Apocalipse fala que é para a tristeza de todo ser humano, aleluia, a mensagem mais triste que o ser humano vai ouvir vai ser essa: quando o livro se abrir e o nome dele não estiver escrito no livro da vida. Então isso é para nós e para todos, aleluias, a tristeza para aqueles que não aceitarem a Jesus como Salvador, porque o seu nome não estiver escrito no livro da vida, vai ser o que? Perdição eterna. Então Jesus disse, quando os discípulos chegaram para ele: mestre, os enfermos são curados, os demônios nos submetem, em teu nome nós curamos, expulsamos demônios. Jesus disse: por que vocês se alegram por os demônios obedecer a vocês? Porque os enfermos são curados, mas alegrai-vos, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Louvado seja Deus. Aleluia. Então essa é a nossa maior alegria, é ter a certeza de que o nosso nome está escrito no livro da vida. E muitas das vezes alguém já perguntou: como que você tem a certeza da salvação? A palavra de Deus diz que o Espírito Santo testifica com o nosso e dá a certeza de que nós somos salvos. Então, se alguém não tem essa certeza, então procure, aleluia, buscar o Senhor com pressa, porque, aleluia, o Senhor tem pressa em fazer você sentir isso. Aleluia, bendito seja Deus. E nós, aleluia, como cristãos na nossa caminhada, somos caluniados, injuriados e somos, louvado seja Deus, oprimidos nessa caminhada, porque, como foi dito lá em Timóteo, a palavra de Deus diz que Paulo, ele sentia, aleluias, e sofria várias aflições pelo Evangelho, mas ele nunca se envergonhou, aleluias, do Evangelho, a palavra de Deus, porque ela é salvação para a nossa vida. Aleluia. José, aleluia, chamado e escolhido por Deus para um propósito, aleluias. Jacó, seu pai, amava José mais do que os outros, e quem é pai, quem é mãe, tem mais de um filho, aleluia, sabe que um pai ou uma mãe, ele não pode amar assim um filho mais do que o outro, como diferente, mas o que faz diferença entre um filho e o outro é a forma que ele se destaca um do outro, é a forma que ele chama a atenção, aleluias, um do outro, porque sempre vai ter um filho que vai chamar mais atenção do pai e da mãe. E José era esse filho, ele era obediente e temente ao seu pai, porque o seu pai chamou José e disse: olha, vai apacentar as ovelhas com teus irmãos. E o que é que José fez? Falou para o seu pai: eis-me aqui. Ele se dispuseu, ele se dedicou a obedecer ao seu pai. Quanto mais os seus irmãos, ele fazia o que? José chegava ao seu pai e falava que os seus irmãos faziam algo desagradável. E José trazia ao seu pai mensagem que os seus irmãos tinham uma má fama. Mas porém José
se destacava. E Jacó amava mais a José porque, primeiro, porque ele era o filho da sua velhice e da primeira esposa, a qual ele amava mais do que as outras. Louvado seja Deus. E isso fazia José diferente dos demais irmãos. Mas aqui, aleluias, por se destacar, ainda mais Jacó, ele prepara uma túnica de várias cores e entrega a José. E aqui, aleluias, louvado seja Deus, aí é que os irmãos vão ver que Jacó, aleluias, amava José de tal maneira que deu algo diferente para José do que não deu para eles. Aleluia. E assim é Deus na nossas vidas. Quando você se dedica a obedecer ao Senhor, ao chamado do Senhor, Ele lhe reveste com uma veste, aleluia, diferente. Louvado seja Deus. E essa veste é notada diante dos demais, e você passa a se destacar. E quando você começa a se destacar dos demais, aleluia, você começa a ser aborrecido. Aleluias, vão começar a aborrecer você, aleluia, de tal maneira que não vão poder falar com você pacificamente. Aleluias, porque Jacó, José, ele se destacou dos seus irmãos, e quando ele recebe a túnica, aleluias, vem dos seus irmãos, que o seu pai amava mais do que a todos, não podia falar pacificamente. Aleluias. E aqui Deus começa a dar sonhos a José. Aleluias. E Deus já levantou alguém para você dizer que você vai ser um levita, que você vai ser pregador, que você vai ser missionário. Deus já falou com certeza com alguém, aleluias, de vocês aqui, aleluias, louvado seja Deus. No louvor o Senhor fala conosco. Deus tem várias formas de falar conosco, mas nós só temos uma de falar com o Senhor, que é orando, aleluia, se nos humilhando na presença do Senhor. Glória a Deus. Se Deus, ele fez promessa na sua vida, assim como fez a minha, aleluia, mas nós sabemos que as promessas de Deus seguem de acordo com o tempo dele e não com o nosso. Muitas das vezes queremos que aconteça no nosso dia. Certa vez Deus usou um vaso, aleluia, porque eu orava: Senhor, levanta alguém para falar comigo, Senhor. Aleluia, para me dar uma profecia. Aleluia. Se eu não buscava só profecia, mas eu buscava também a palavra. Aleluia. Louvava ao Senhor e ainda continuo, né? Mas eu queria que o Senhor falasse, porque eu via Deus levantando. Deus falava com o irmão, falava com o outro, e eu ficava querendo que o Senhor falasse comigo, mas Deus já falava através da palavra, através do louvor. Mas muitas das vezes nós queremos que um vaso levante-se em profecia. Isso não é errado, aleluias, porque Deus, ele usa, mas é no tempo dele, na vontade dele. Mas no tempo do Senhor, ele levantou uma irmã e disse, aleluias, que o Senhor me daria o dom da palavra, aleluias, se ele me fez uma promessa. E eu ficava esperando que o Senhor me usasse, porque eu era vergonhoso, ou seja, tinha um obstáculo, tinha algo que impedia que o Senhor me usasse, aleluias, e ainda existe, e o Senhor vai tirando aos poucos para que Ele vá fazer em nossas vidas aquilo que Ele planejou antes mesmo que eu formasse o mundo, porque antes que Ele formasse o mundo, Ele lhe chamou para fazer a obra dEle, aleluias, Ele te chamou para fazer a obra dEle, e assim Deus vai modelando você, Deus vai pegando o vaso, vai amassando, vai modelando e vai fazendo conforme Ele quer, aleluia, para que Ele use da forma que Ele quer. Louvado seja Deus. E muitas das vezes nós resistimos, aleluias, ao Senhor, mas José, ele disse o que? Eis-me aqui, aleluias, e assim eu e você temos que fazer. Aleluia, quando o Senhor nos chama, nós temos que correr e dizer, eis-me aqui, Senhor, assim como Samuel fez. O Senhor chamava Samuel, e Samuel ia a Eli e perguntava, tu me chamaste? Ele, não te chamei, volta a dormir. Outra vez ele chama, o Senhor chama, e Samuel vai até Eli, e ele, não te chamei, vai e dorme. Pela terceira vez ele entendeu
que era o Senhor que falava com José, com Samuel. Mas como pode o Senhor falar com uma pessoa, um jovem tão jovem? Samuel era jovem, mas Deus, ele fala com quem ele quer, da forma que ele quer, e ele escolhe quem ele quer, porque ele é o Criador. Aleluia. E assim Samuel, ele disse para Samuel: quando tu ouvir de novo a voz, dizeis assim: eis-me aqui. Aleluia. E assim Samuel fez, e nós sabemos o que Deus fez na vida dele. Fez dele um grande profeta, aleluia, usado por Deus. E assim José, louvado seja Deus, começa a ter sonho. O Senhor começa a dar sonho a José, porque Deus já estava preparando José para um grande propósito lá na frente. Não era logo, mas sim lá na frente. Mas José passaria por várias provações, por várias barreiras, por várias lutas, até que chegar o momento do Senhor pegar ele, aleluias, e colocar uma veste, aleluias, mais, aleluias, brilhante do que a que ele recebeu. Ele recebeu uma veste de várias cores, aleluias, e assim causou inveja aos seus irmãos, aleluias, e mais ainda os irmãos começavam a aborrecer. E pela sabedoria que Deus dava a José, aleluias, e o sonho, ele sonhou que os seus irmãos estavam com ele juntando molho, mas o dele se elevava e dos seus irmãos ficavam prostrados, rodeando a ele, aleluias. E fazendo isso, Deus mostrava que José seria levantado, aleluias, acima de seus irmãos e também acima do seu pai e sua mãe. Jacó, quando José disse que o sol e a lua e 11 estrelas se prostravam perante ele em terra, Jacó repreendeu a José e disse: que sonho é esse? Aleluia. Aleluias, louvado seja Deus, porque ele não entendia o propósito de Deus na vida dele. Assim também você não tem entendido o propósito de Deus na sua vida. Deus tem falado com você, Deus tem dado sonho, ou Deus tem levantado alguém para falar com você e você não tem entendido. Mas os irmãos de José, eles tiveram inveja de José por causa do sonho, por causa das palavras que José falava, e mais ainda os irmãos aborreciam. Porém o seu pai, ele guardou este negócio no seu coração. Ou seja, ele disse: Deus quer fazer algo através de José, então eu vou guardar isso em meu coração para, aleluias, ver o que Deus vai fazer. Sabemos que a história de José é muito longa, aleluias, que ia haver grande fome sobre a terra, e Deus aqui começou a preparar José, aleluias, que tornaria ele grande, aleluias, acima dos seus irmãos, do seu pai, de sua mãe e dos demais. E ele começa, aleluias, a ter esse sonho, e os seus irmãos começam a invejar ele e a aborrecer. Mas o seu pai guarda em seu coração. Entenda, aleluias, que quando você se destaca entre os demais, Deus começa a colocar o brilho do Espírito Santo em sua vida. As pessoas vão começar a aborrecer você, as pessoas vão começar a te injuriar e até te repreender. Aleluias. O pastor já tem essa experiência, eu tenho essa experiência, com certeza você teve essa experiência, porque o brilho, a chama do Espírito Santo, ela vai focar, e aqueles que estão vendo esse foco, eles vão te invejar e vão querer te jogar no poço, vão querer te jogar na cova, vão querer te matar espiritual, porque não suportam a sabedoria que o Senhor tem te dado, não suportam o brilho do Espírito Santo em tua vida, aleluias, porque Deus te chamou e te escolheu, aleluias, mas creia, aleluias, que vai ser difícil, mas como Paulo disse, não se envergonhe, não desista, mas persevere, aleluias, porque o que o Senhor prometeu pode não ter chegado ainda, mas chegará. Então somente que você se dedique a dizer ao Senhor, quando Ele chamar: eis-me aqui,
aleluia, Senhor, pronto a fazer o que o Senhor me chamou a fazer, aleluia. E assim José foi obediente ao seu pai, aleluia, e se destacou entre os seus irmãos, e Deus, aleluia, foi modelando José, aleluia. Porém os seus irmãos, não contente pela forma que o seu pai amava José, aleluia, eles tramam contra a vida de José, como a irmã aqui também trouxe, né, aleluia, que aqueles sacerdotes não suportaram a sabedoria que Deus dava a Daniel, e eles procuravam uma brecha, alguma coisa que Daniel fizesse, que quebrasse os mandamentos, os decretos do rei ali, aleluia, desde a Babilônia até o reinado de Ciro, aleluia, e de Dario, louvado seja Deus. Eles procuravam uma brecha, e a única forma que eles acharam de acusar Daniel é que eles via que Daniel todos os dias se prostrava a orar ao Senhor de manhã, de tarde e de noite. 3 vezes ao dia Daniel buscava ao Senhor. Então eles tramaram algo que o rei fizesse, porque o decreto do rei jamais pode ser revogado. E eles fizeram essa trama para Daniel, falando que somente ao rei fosse prestada adoração, e a ninguém mais, nem a Deus nenhum. E assim o rei disse: bom é esse negócio. E ele foi, carimbou, eles disseram: carimbe com seu anel, porque não pode ser revogado o decreto do rei. E assim o rei fez. Mas o rei não sabia a trama dos sacerdotes contra a vida de Daniel, aleluia, porque Dario tinha Daniel como um amigo. Louvado seja Deus. E quando nós passamos a ser obediente ao Senhor, nós passamos a não ser somente servo, mas sim amigo do Senhor. Aleluia, bendito seja Deus. E assim, louvado seja Deus, foi feito o decreto. Quando Daniel soube do decreto, aleluia, teve o decreto também da pandemia. E eu falava na igreja que eu estava, louvado seja, que a gente não devia temer o decreto, mas sim buscar ao Senhor. Aleluia. Que era momento ainda da gente buscar e não se esconder. Mas o que fizeram? Baixaram a porta das igrejas. O pastor ainda perseverou, não foi, pastor? O pastor perseverou, então ele não cedeu o decreto, ele continuou com a porta aberta. E assim as outras igrejas deveriam ter feito, mas fizeram o quê? Baixaram as portas, aceitaram o decreto. Ou seja, ali a igreja foi vencida, porque muitos que vinham à igreja deixaram de vir, porque ficaram temerosos. Até pastores ficou temente ao vírus, ao decreto que foi dado. Mas na verdade Deus falava que nós deveríamos não ter medo e sim perseverar. Mas muitos baixaram a porta. E assim Daniel, ele não temeu o decreto, ele continuou fazendo aquilo que ele costumava fazer todos os dias. Aleluia. E assim nós não devemos temer, aleluia, como já foi dito, não devemos temer. A irmã disse aqui que foi arrebatada, que estava no chão, mas ela não temeu, porque o Senhor disse: não temas, aleluia, e ela não temeu. Louvado seja Deus. E assim nós vemos que Daniel perseverou, continuou fazendo, e os sacerdotes foram lá, o rei disse: olha, alguém quebrou o teu decreto e não cumpriu. E assim eles falaram: mas quem foi esse tal? E disseram que foi Daniel. Quando o rei soube, ele não pôde fazer nada, porque foi um decreto. Diante de todos ele não podia quebrar. E assim lançaram Daniel na cova, assim como fizeram com José, para tirar a vida dele, para que o plano de Deus que foi traçado na vida deles não fosse cumprido. Então o inimigo preparou isso tanto para José quanto para Daniel. Mas aquilo que Deus decretou não pode também ser revogado. Deus decretou que levantaria José acima de todos. E assim também a Daniel, aleluia, que ele seria grande profeta. E assim, aleluia, Deus faz com você também. Aleluia, se Ele quer, Ele fez um decreto para mim e para você, que Ele faria de você aquilo que Ele prometeu. Então não tema, espere o tempo do Senhor, que Ele vai cumprir. Aleluia! Louvado seja Deus. E assim, aleluia, lançaram Daniel na cova.
aleluias, queriam ouvir o gemido ou os gritos de desespero dele, mas como foi dito, Daniel estava preparado, porque aquele que ora, que busca o Senhor, não teme, aleluias, a aflição, não teme a luta, não teme, aleluias, as ameaças. Bendito seja Deus. E lançando ele, aleluias, passando o dia e a noite, o rei correu lá na cova, aleluias, e gritou para Daniel: Daniel, o teu Deus te salvou. Aleluias, louvado seja Deus. Aleluias, o Senhor enviou lá o seu anjo, fechou a boca dos leões, aleluias, acalmou, porque os leões estavam famintos, e ali chegou carne para eles comer, mas eles não tocaram nem no fio do cabelo de Daniel. Aleluias. E vemos, aleluias, o que Deus fez. Daniel vem e diz: sim, Dari rei, o Senhor me salvou, eu estou vivo. E ele abre a porta, tira Daniel para fora, aleluias. E o que é que ele faz agora? Vocês, sacerdotes, me enganaram, aleluias, fazendo um decreto contra, aleluias, Daniel, meu amigo. E o que é que eles fazem? Pega aquele sacerdote, aleluia, e lança lá na cova. Antes que eles cheguem lá, os leões tragaram a vida dele. E assim o Senhor vai fazer na vida do seu inimigo, aleluia, o meu inimigo que tem tramado contra a nossa vida, aleluias. Ele vai te dar vitória, vai te livrar, aleluias, e vai destruir aqueles que se levantaram contra a sua vida. Então somente creia no Senhor e tema a Ele, aleluias. Eu já vou terminar. Louvado seja Deus, aleluias, porque Deus Ele é fiel, aleluias. Eu estou entregando o que Deus está mandando, aleluias, para que nós não temamos. Aleluia. José foi lançado na cova, aleluia. Tentaram também tirar a vida de José, aleluias, mas Deus levanta um dos seus irmãos e diz: não façamos isso, não derramamos o sangue, aleluia, do nosso irmão, que é nosso parente, aleluias, vamos deixar ele aí na cova, aleluias. Mas um deles se levanta, vê a carruagem de ismaelita e pega o José, tira, vendem ele para o Egito, e lá começa Deus trabalhar na vida de José, aleluia. Ele não foi morto, foi livre. Inventaram uma mentira ao seu pai, e assim também na sua vida. Inventaram uma mentira contra a sua vida para te caluniar, para te destruir, para te humilhar e te ver caído, prostrado, aleluia. Mas Deus, Ele te honrará, aleluia. Se você disser: eis-me aqui, Senhor, tu conhece, porque Deus conhece o meu, o seu coração. Ele não vai deixar você ser envergonhado, aleluia, porque você se pôs a obedecer ao Senhor, não temeu, aleluia, a afronta do inimigo. Louvado seja Deus. E José, ali nós sabemos que ele foi caluniado, foi acusado ali, aleluia, foi preso. Louvado seja Deus. Mas ali na cadeia, Deus começa a preparar José para aquilo que ele tem proposto, que ele tem decretado. Aleluia. O rei começa a sonhar, mas não havia ninguém que interpretasse o sonho, que entendesse. Mas José sim tinha um dom. O Espírito Santo era sobre a vida de José e dava sabedoria a ele. E ali na cadeia, José interpreta dois sonhos, do copeiro mor e do padeiro, e ali o que ele interpreta acontece, aleluia. E Deus ali trabalha. E quando o copeiro sai, aleluia, e o rei começa a sonhar, ele: olha, tem alguém na cadeia lá que sabe interpretar o sonho. E o rei chama: vai lá, chama ele, chama ele aqui para interpretar. E fazem a barba de José, trazem ele à presença do rei, e o rei começa a contar o sonho, e José começa a interpretar as revelações do Senhor, o que Deus estava preparando José desde lá de Canaã até o Egito. Aleluia. Deus começa a trabalhar na vida de José e dando sabedoria a ele. Aleluia. Não havia na terra homem sábio preparado para fazer aquilo que Deus estava planejando, aleluia, mas José estava sendo preparado para isso. Haveria de vir 7 anos de fome, e o rei estava sonhando isso. José interpretou: ó rei, virá 7 anos de fome,
primeiro virá 7 anos de bonança, mas depois haverá 7 anos de fome. Então, prepara alguém sábio que faça plantio, guarde no celeiro. Aleluia, veja aqui o plano de Deus. Aleluia, armazene. Aleluia, porque assim haverá, aleluia, como resistir a esses anos de fome. Aleluia. E assim o rei começa a ver assim, mas quem eu chamarei? Quem há tão sábio que possa fazer isso? Aleluia. E aqui chega o momento de exaltação, aleluia, de José, onde ele ficaria acima do seu pai e acima dos seus irmãos. Aleluia. O rei olha para ele e diz: olha, não há ninguém na terra do Egito, nem em outro lugar que eu conheço, além de ti, homem sábio que tem o Espírito de Deus. E ele pega, veste uma túnica mais brilhante do que a que ele recebeu do seu pai, recebe um anel no dedo, aleluia, e José agora se torna governador do Egito. E o rei diz para ele: olha, além de mim, abaixo de mim, aleluia, será tu, somente eu estarei acima de ti, aleluia. E aqui Deus exalta ele poderosamente. Louvado seja Deus. Então não importa o que você passe, aleluias, aqui na terra, a aflição que você está passando, mas se Deus te chamou, Ele vai capacitar, Ele vai, aleluias, te honrar, não vai deixar você perecer, aleluias, nem morrer na cova, nem no deserto, aleluias, mas vai te tirar e vai te levantar. Vamos ficar de pé, vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. Passei do horário, me perdoe, mas, aleluias, que nós viemos guardar essa mensagem no nosso coração, porque Deus falou com você nessa noite. Aleluia. Vamos orar. Pai, nós te adoramos, te exaltamos, te agradecemos, Senhor, por tua palavra, Deus, que foi apregoada, Pai. Senhor, tu conheces todas as coisas, o coração de todos que aqui estão, ó Pai. E o Senhor chamou cada um de nós, ó Pai, antes mesmo de formar o mundo, e nos capacitou, Senhor, e aqui estamos para te dizer: eis-me aqui, ó Pai. Aleluia, Senhor, tão somente coloca mais fé no coração do teu povo, para que possamos te obedecer, Senhor, cada dia mais, ó Deus, para sermos como José, para sermos como Daniel, Senhor, não temer a cova, não temer os leões, Senhor, não temer a morte, Senhor, mas sim obedecer a ti, o Deus da vida, aquele que pode todas as coisas e aquele que está com as mãos estendidas para fortalecer o teu servo. Pai, derrama a tua unção sobre a tua igreja, Senhor, nesse tempo de luta, de aflição e peleja que tua igreja tem passado, Senhor. Deus, derrama, ó Pai, aleluias, a unção e o azeite, enche as lamparinas, Senhor, para que naquele dia, quando houver o grito, eis aí vem o noivo, nós possamos estar resplandecente, e o Senhor possa ver o brilho do teu Espírito em nós, e possa dizer: vem, aleluia, entrai para a boda do Cordeiro, ó Senhor. Essa vai ser a grande alegria para nós, ó Pai, aleluia, grande gozo, porque iremos ceiar com o Senhor, aleluia, porque a mesa está posta, a ceia está preparada, aleluia, e o Senhor breve virá, e nós breves iremos para o Senhor, e estaremos com o Senhor para todo sempre, assim como tu disseste, Senhor, aleluia, que o Senhor, aleluia, onde o Senhor estiver, que nós estejamos também, Senhor. Esta é a nossa esperança, por isso estamos aqui, Senhor. Deus abençoe a tua igreja poderosamente, continua abençoando o pastor Manuel, Senhor, sua esposa e esse ministério, Senhor. Deus, que esse jardim possa permanecer florido, Pai, possa permanecer cheio, Senhor, aleluia, de adoradores para adorar o teu nome e para te exaltar e dizer que tu és bom e a sua misericórdia dura para sempre. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, irmãos? Senta aí um minutinho. Senta aí, irmãos. Tá? Eu vou só dar uns avisos e vou terminar o culto. Tá, irmãos? Então, lembrando, tá? Amanhã eu vou pro monte, tá? Amanhã, 6h30 da noite, eu tô saindo da igreja. A oração no monte. Terça-feira, de frente ao Banco do Nordeste, 7 horas da noite. Quarta-feira vai ter o culto normal. Quinta-feira, tá certo, irmãos? Eu vou falar depois com as irmãs. A gente vai mudar um ensaio.
Em nome de Jesus. Sexta-feira vai ter normal. E sábado, irmãos, se você puder, convida uma pessoa com você, tá? Sábado, a festividade do conjunto das irmãs. Convida uma pessoa, se você puder, traga no sábado, em nome de Jesus, a minha irmã Denise, lá de João Pessoa, o diácono Severo, vai estar aqui louvando a Deus, né? A irmã Luana vai estar louvando a Deus também, em nome do Senhor Jesus. O diácono vai dirigir o culto, amém? Glória a Deus! Em nome do Senhor Jesus, vai ser uma bênção de Deus. Então, irmãos, e vamos orar, tá certo? Para que Deus ele venha estar sempre no controle. Diga amém? Fica de pé, vamos para casa agora, tá certo? No final do culto aí eu quero falar com as irmãs, rapidinho do conjunto, também com o diácono, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Senhor nosso Deus e amado querido Pai, nesta noite, Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, agradecer pela tua palavra, agradecer, meu Deus, por esta noite de louvor e adoração ao Pai. Meu Deus, que o Senhor venha cada dia mais derramar da tua graça, do teu amor, meu Deus, sobre as nossas vidas, Pai. Meu Deus, eu apresento a vida de todos nesta noite em tuas mãos, Senhor. Aqueles também que nos estão nos assistindo pelo YouTube, meu Pai, que o Senhor venha abençoar poderosamente a todos, Pai. Leva-nos em segurança para nossas casas. Livra, meu Deus, de bala perdida, de homem sanguinário. Meu Deus, livra-nos, Senhor, de toda obra do maligno, Pai. Meu Deus, visita aqueles que não puderam está conosco hoje à noite, meu Deus, por motivo maior. Toma a vida deles nas tuas mãos, Senhor. Que o Senhor também venha guardar, livrar de todo mal. Que no próximo culto eles possam estar conosco, meu Pai, te louvando e te adorando, Pai. Eu entrego tudo e todos nas tuas mãos, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja diga amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e as divinas consolações do Espírito Santo de Deus venha sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre toda a tua família. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz, não somente hoje, mas para todo sempre. E a igreja diga amém. E as palmas engrandecem o nome do Senhor. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Tenha uma boa noite, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Você que está em casa, que Deus abençoe você, abençoe sua família. E até o próximo culto, se o Senhor permitir.